A imensidão do Mar do Norte é um cenário onde a beleza e o terror caminham lado a lado. Durante os meses de inverno, quando os ventos sopram furiosos e as águas se agitam, ele se transforma em um dos mares mais perigosos do mundo. Nossa história começa com o imponente navio cargueiro Oceano Valor, uma embarcação com mais de 300 metros de comprimento, projetada para enfrentar os rigores do oceano. Mas nem mesmo um gigante como o Oceano Valor está seguro quando a natureza decide mostrar toda a sua força. À frente do navio está o capitão Rafael Mendes, um veterano do mar com quase 30 anos de experiência, navegando por alguns dos oceanos mais traiçoeiros do planeta. Com ele, a fiel tripulação composta por Carlos Almeida, o imediato responsável pela segurança da carga, João Silva, o engenheiro-chefe que cuida das máquinas, e Lucas, o jovem marinheiro em sua primeira viagem no mar aberto. O Oceano Valor tinha uma missão simples: atravessar o Mar do Norte e entregar sua preciosa carga de petróleo bruto em um porto seguro. Contudo, os relatórios meteorológicos já indicavam uma mudança no tempo. Nuvens densas se acumulavam no horizonte e o rádio transmitia alertas de uma tempestade que estava se formando. A equipe sabia que seria uma viagem difícil, mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. À medida que o Oceano Valor avançava pelas águas revoltas do Mar do Norte, os primeiros sinais da tempestade começaram a aparecer. O céu, antes apenas cinza, começou a escurecer de forma ameaçadora, como um manto sombrio que cobria o horizonte. O vento aumentou rapidamente de intensidade, assobiando entre os contêineres e açoitando o convés com rajadas geladas. Gotas de chuva finas logo se transformaram em verdadeiras agulhas d'água, lançadas violentamente contra as janelas da ponte de comando. Dentro da cabine, o capitão Rafael Mendes observava o radar com uma expressão fechada. As manchas vermelhas que indicavam a força da tempestade pareciam crescer a cada minuto, como uma fera enfurecida pronta para devorar o navio. "João, como estão as máquinas?" perguntou o capitão pelo rádio. A voz rouca do engenheiro-chefe João Silva soou do outro lado. "Todas as turbinas estão funcionando, mas o mar está puxando forte, capitão. Recomendo reduzir a velocidade." O capitão assentiu. Diminuir a velocidade poderia ajudar a evitar que as ondas maiores jogassem o navio de um lado para o outro, mas havia um problema. A carga de petróleo precisava ser entregue dentro do prazo e cada minuto perdido significava prejuízo. "Carlos, verifique o estado dos contêineres e certifique-se de que tudo está seguro. Não podemos nos dar ao luxo de perder carga no mar." Carlos, que sempre mantinha a calma mesmo nas situações mais adversas, deu um breve aceno de cabeça e saiu apressado. Enquanto isso, o jovem marinheiro Lucas estava no convés, segurando uma corda presa aos contêineres. O mar já havia se transformado em um monstro. Ondas de mais de 10 metros de altura se formavam à distância, avançando em direção ao navio como muralhas de água. Lucas olhou para o horizonte boquiaberto com o que via. "Meu Deus!" murmurou ele, sentindo um frio percorrer sua espinha. As ondas gigantes começaram a bater contra o casco do Oceano Valor com uma força brutal, fazendo a embarcação estremecer. O som era ensurdecedor, como se milhares de trovões explodissem ao mesmo tempo. A água salgada invadia o convés, encharcando tudo e todos. "Capitão, temos um problema", gritou Carlos pelo rádio. "Um dos contêineres está solto e pode se desprender." O capitão sentiu o coração apertar. Um contêiner caindo no mar não apenas representava uma perda de carga, mas poderia desestabilizar o navio e colocar todos em sério risco. "João, prepare-se para manobras de emergência. Carlos, Lucas, segurem aquele contêiner de qualquer jeito." Os dois marinheiros correram pelo convés, lutando contra o vento e a água. Lucas, mesmo sendo o mais inexperiente, segurava firme a corda, com os músculos tensionados ao máximo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto tentavam prender o contêiner novamente. De repente, uma onda colossal se formou à frente do navio. Ela era monstruosa, com mais de 20 metros de altura, alta o suficiente para encobrir o Oceano Valor por completo. "Segurem-se!" gritou o capitão Rafael, segurando firme no painel da ponte. A onda atingiu o navio com uma força descomunal. O impacto foi tão forte que fez o Oceano Valor inclinar violentamente para o lado, quase virando. Lucas foi arremessado contra um dos contêineres, mas conseguiu se segurar a tempo. Carlos, ao seu lado, gritava ordens e segurava a corda com toda a força que tinha. Na sala de máquinas, João tentava manter tudo funcionando.
Os motores rugiam como feras lutando contra as forças da natureza. Capitão, estamos perdendo potência, avisou ele pelo rádio. O navio havia sido abalado. Rafael sabia que, se não tomassem uma decisão rápida, o Oceano Valor poderia não sobreviver àquela tempestade. João, faça o que puder para manter o motor principal funcionando. Carlos, como está o convés? Carlos respondeu ofegante. Conseguimos prender o container, mas a situação está crítica aqui fora. A tempestade parecia não ter fim. O vento rugia como um demônio enfurecido e as ondas continuavam a crescer. O Oceano Valor resistia bravamente, mas a tempestade parecia se intensificar a cada minuto. As ondas colossais continuavam a golpear o navio como gigantes tentando esmagar o aço de sua estrutura. A visibilidade era quase nula. O céu se tornara um breu absoluto, cortado apenas pelos relâmpagos que iluminavam o cenário apocalíptico por frações de segundo. Na ponte de comando, o capitão Rafael Mendes agarrava o timão com força, lutando para manter o navio na rota correta. Seu rosto estava tenso e gotas de suor se misturavam com a umidade que escorria pela cabine. João, como está o motor? A voz firme do capitão soava pelo rádio. Do fundo do navio, o engenheiro-chefe João Silva respondia com dificuldade, a voz abafada pelo som dos motores rugindo. Capitão, estamos perdendo potência no gerador secundário. Não sei por quanto tempo as máquinas vão aguentar. Rafael fechou os olhos por um breve instante, tentando calcular a melhor decisão. Ele sabia que, sem potência suficiente, o navio poderia ser arrastado pela corrente e virar presa fácil para as ondas monstruosas. Façam o que puderem para manter isso funcionando, João, ordenou ele, virando-se para o imediato Carlos Almeida, que continuava ao seu lado. Carlos, vamos ajustar o rumo. Temos que enfrentar as ondas de frente, senão o navio pode adernar. Carlos assentiu rapidamente e começou a girar os controles. Ajustar o rumo significava enfrentar diretamente as ondas gigantes. Era uma estratégia arriscada, mas necessária. Se o navio fosse atingido de lado, a força da água poderia virá-lo completamente. O Oceano Valor continuava sua batalha contra a tempestade, mas o pior ainda estava por vir. Lá fora, no convés, a situação era ainda mais caótica. Lucas estava encharcado da cabeça aos pés, suas mãos doíam de tanto segurar as cordas dos contêineres e o frio cortante do Mar do Norte parecia penetrar até os ossos. Mas ele não podia parar. Uma pausa significava perder a vida. Carlos, que havia saído da cabine para ajudar, gritou um alerta quando uma nova onda gigantesca se formou à frente do navio. Era ainda maior do que todas as anteriores. Por um instante, pareceu que o tempo havia congelado. Lucas olhou para cima, os olhos arregalados de medo. A muralha de água estava prestes a engolir o navio inteiro. Segurem-se, gritou Carlos, agarrando-se a uma estrutura metálica ao lado. A onda bateu com uma força indescritível. O Oceano Valor inclinou-se violentamente para a direita, fazendo os contêineres tremerem e água invadir o convés. Lucas foi arremessado contra a lateral do navio, mas conseguiu se segurar no último instante. A sensação de estar à beira do abismo o fez gritar. Na sala de máquinas, João segurava-se nos painéis de controle enquanto as luzes tremeluziam. Capitão, a pressão está caindo, avisou ele pelo rádio. Vamos perder o motor principal se isso continuar. Rafael sabia que estava sem tempo. O navio precisava resistir até que a tempestade enfraquecesse, mas os sinais de desgaste eram evidentes. Mantenham as turbinas funcionando a qualquer custo, João, ordenou com firmeza. No convés, Carlos e Lucas continuavam lutando para prender os contêineres soltos. O vento gritava ao redor, como se quisesse arrancar qualquer coisa que não estivesse firmemente presa. Uma das cordas rebentou, chicoteando no ar com força. Lucas, cuidado! Gritou Carlos, puxando o jovem marinheiro para o chão no último segundo. Isso é loucura, nós não vamos conseguir, gritou Lucas, a voz quase sumindo no meio do vendaval. Carlos, apesar do caos, olhou nos olhos do jovem e falou com firmeza. Vamos conseguir. O capitão sabe o que está fazendo. Confie nele e segure firme. A determinação no rosto de Carlos deu a Lucas o impulso que ele precisava. Eles se levantaram e voltaram ao trabalho, enfrentando as ondas e o frio com toda a força que tinham. Na ponte de comando, Rafael sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada decisão sua poderia ser a diferença entre a vida e a morte de sua tripulação. Ele segurou o microfone do rádio e chamou a todos. Atenção, tripulação.
Estamos enfrentando a pior tempestade das nossas vidas, mas o Oceano Valor é forte, e nós também somos. Mantenham suas posições e segurem firme. Vamos superar isso juntos. As palavras do capitão ecoaram pelo navio, dando um fio de esperança a todos. A tempestade continuava com força total, mas ao longe havia um sinal de que ela poderia estar enfraquecendo. O radar mostrava uma diminuição na intensidade das manchas vermelhas. O capitão sabia que a tripulação precisava aguentar só mais um pouco. O Oceano Valor continuava enfrentando as ondas colossais no Mar do Norte. O aço do casco gemia sob a pressão da água, enquanto o vento soprava como um rugido incessante, quase ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. Rafael não desviava os olhos dos instrumentos e do horizonte escuro à frente. "Carlos, status!" gritou ele acima do som do temporal. O imediato Carlos olhou rapidamente para os monitores de navegação, que piscavam com falhas momentâneas. "Capitão, a tempestade ainda está forte, mas o radar indica que o pior está passando. Mais 20 minutos e estaremos fora do núcleo principal." Essa notícia trouxe uma centelha de esperança. No entanto, 20 minutos em uma tempestade dessa magnitude poderiam parecer uma eternidade. Rafael apertou o timão, mantendo o navio firme contra as ondas. Não havia espaço para erro. Na sala de máquinas, João e sua equipe continuavam lutando para manter os motores funcionando. A vibração das turbinas reverberava no chão, enquanto pequenas rachaduras começavam a se formar nos painéis de controle devido à força do impacto das ondas. "João, como estão os motores?" A voz de Rafael ecoou pelo rádio novamente. João, com óleo nas mãos e suor correndo pela testa, respondeu com urgência: "Capitão, estamos perto do limite. Um dos pistões do gerador está rachado. Se o motor principal falhar, ficaremos sem controle." O coração de Rafael apertou. Ele sabia que o navio não poderia perder a propulsão ou estaria à mercê das ondas. Ele apertou o rádio e respondeu: "Aguentem firme, João. Vamos tirar essa lata velha daqui em uma peça só." No convés, Lucas e Carlos continuavam a lutar contra as forças implacáveis da natureza. A cada onda, toneladas de água invadiam o navio, deixando o convés escorregadio e perigoso. Lucas, ainda assustado, segurava-se em tudo o que podia. "Carlos, a carga está segura?" gritou ele, tentando se fazer ouvir. Carlos assentiu, puxando o jovem para um local mais protegido. A tempestade estava dando os primeiros sinais de trégua. As rajadas de vento, apesar de ainda violentas, começavam a perder força. "Estamos quase lá, Lucas. Não desista agora." Exausto e tremendo de frio, Lucas respirou fundo e assentiu. Ele sabia que ainda precisavam aguentar. Na ponte de comando, Rafael observava o radar com atenção. As áreas vermelhas intensas começaram a se transformar em manchas laranjas e amarelas, indicando que estavam se aproximando da borda da tempestade. Ele pegou o microfone do sistema de comunicação interna e falou para toda a tripulação: "Atenção a todos, o pior já passou, mas mantenham suas posições. Ainda precisamos sair completamente dessa tempestade. Não baixem a guarda." A tripulação ouviu a voz firme do capitão como um sinal de esperança. Naquele momento, cada um deles sentiu que havia uma luz no fim daquele caos. No horizonte, uma faixa mais clara começou a surgir. Era quase imperceptível, mas para quem estava há horas enfrentando a escuridão completa, aquilo parecia uma promessa. O vento continuava forte, mas as ondas começaram a perder altura gradativamente. Mesmo assim, a cada avanço, o navio rangia, como se pudesse se partir. De repente, um estrondo ensurdecedor foi ouvido na sala de máquinas. "Capitão, perdemos o gerador secundário." A voz de João soou no rádio, carregada de tensão. Rafael respirou fundo. Sem o gerador secundário, precisariam confiar inteiramente no motor.